Oi, galera do sexto, tudo bem? Buenos dias, como vocês estão? Então, hoje nós vamos ter uma aula, tá certo? Um pouquinho diferente, é um assunto novo, tá bom? A gente estudou verbo e a gente vem com um assunto mais simples, um pouco, tá certo? A gente vai aprender nessa aula, tá bom? Como a gente apresentar as horas, tá certo? As horas em espanhol. E uma coisa importante que a gente deve sempre ter, lembrar direitinho sobre isso, é que as horas em espanhol elas são um pouco diferentes de como nós apresentamos elas em português, tá certo? Então, preste atenção, tá certo? Escreve no caderno também, como eu sempre digo, vai anotando no caderno. Eu vou colocando também os exemplos, vou falando e vou colocando os exemplos para vocês, tá certo? Começar a aula. É, Algumas das expressões, tá certo? Algumas das expressões que a gente usa para perguntar, certo? Para perguntar as horas em espanhol são de diversas formas, tá certo? Depende do diálogo que a gente esteja fazendo ou com quem nós estamos perguntando. Por exemplo, nós podemos perguntar que horas es, certo? Que horas es? Ou então, que horas tiene? Que horas tiene? ¿Tienes horas? ¿Tienes horas? ¿Puedes decirme que horas es? Tá? Essas são umas formas, algumas das formas que a gente pode perguntar as horas para alguma pessoa, tá certo? E como é que essa pessoa ela pode responder para a gente? Es la una, es mediodía, son las 8, tá? Es la una, es mediodía, son las 8. Essas são algumas das expressões de resposta que a gente pode responder a outra pessoa, tá? E uma coisa importante que a gente deve prestar atenção nisso, tá certo? Que a gente utiliza muito para tanto para perguntar como para responder as horas em espanhol, o verbo ser, tá? Lembra do verbo ser, a conjugaçãozinha do verbo ser? Eu sou, tu és, ele es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos ou ellas são, tá? O verbo ser, conjugado no presente do indicativo, tá certo? Então a gente utiliza ele para informar, perguntar as horas, tá certo? Como também os artigos femininos lá ou las. O que quer dizer? Quando a gente vai informar as horas são femininas, tá bom? Quando a gente estudou os números em espanhol, a gente estudou que eles eram o quê? Femininos, né? Então, as horas da mesma forma, a gente vai usar o artículo lá ou las, tá certo? São artigos femininos, tá bom? Uma coisa só importante também que a gente deve prestar atenção, certo? Quando eu falei es mediodía, né? Mediodía, meia noche, certo? Meia noche, mediodía. Mediodía e medianoche não são separados por hífen, certo? Diferente do português. No português, meio-dia e meia-noite são separados por hífen, tá bom? Em espanhol, não. Eles são juntos, tá certo? E existe também algumas expressões ou locuções que a gente pode usar para responder, certo? Para responder às horas. Por exemplo, cerca de las dos. Cerca de las dos. Que quer dizer, é perto das duas. Está próximo das duas. Ou então,
alrededor de las 7. Alrededor de las 7. Ou seja, por volta das 7. São quase 7 horas da noite. Son casi las 3. Outra expressão. Son casi las 3. Ou então, 7 en punto. 7 en punto. Tá, entenderam? Deu para ficar mais claro? Ou algumas expressões que a gente pode usar para responder. Certo? Certo, mas aí pode vir a pergunta, certo, ele vai aprender algumas expressões de como responder ou como perguntar as horas em espanhol. Mas realmente, como é que a gente pode dizer? Como é que a gente pode informar as horas? Certo? Por exemplo, tá? Um exemplo. A hora, tá? Como é que eu posso dizer? Son las 12 en punto. Son las 12 en punto. Ou então, son las 12. Tá? Expressão que a gente pode usar para informar. Para dizer que é o quê? Que são 12 horas em ponto. Tá? São 12 horas em ponto. Son las 5:30. Son las 5:30. O que quer dizer medio? Medio corresponde a 30 minutos, tá? Então, quando eu digo son las 5:30, quer dizer que eu estou dizendo que são 5:30. Ou então eu posso dizer, explicando corretamente, son las 5:30. Son las 5:30. Tá? Se a gente quer falar detalhadamentezinho, a gente pode falar dessa forma. Se a gente quer diminuir um pouco ou então usar alguma expressão, a gente pode usar son las 5:30. Tá? Se eu quero dizer 1h45, tá certo? Eu digo son las 2 menos cuarto. Son las 2 menos cuarto. Ou então, es la 1:45. Se eu quiser falar mais detalhado. Mas essa expressão quarto, tá? Essa expressão quarto, ela equivale a 15 minutos. 1 hora ela tem 65 minutos. Não é isso? Então, se a gente for dividir ela em 4 partes, ficam 4 partes de 15 minutos, tá? Ficam 4 partes de 15 minutos, ou seja, 1/4, tá? Então, son las 2 menos cuarto. O que quer dizer? Que são 2 horas menos 15 minutos, que equivalem a 1h45, tá bom? A gente escuta muito essa expressão. Quando alguém vai falar a hora, utiliza muito essa expressão. Tá certo? Outra. Son las 7 menos 20. Son las 7 menos 20. Ou então, son las 6:40. Tá bom? Outra. Son las 7 menos 10. Son las 7 menos 10. Ou então, son las 7:50. Uma coisa que a gente tem que ter claro, tá certo? Com esses exemplos, é o seguinte. Passou a hora, quando a gente vai informar ela que ela passou dos 30 minutos, se a gente for para um país que tem o espanhol como língua oficial, a gente vai informar ou vai perguntar 1 hora. Se passou dos 30 minutos, provavelmente será dito a quantidade que falta para completar a hora. O exemplo foi esse. Son las 7 menos 10. Ou seja, 6:50. Tá? São 6:50. Passou dos 30 minutos, a gente vai contando, descendo. Son las 7 menos 20.
ou seja, 6h40, tá bom? Porém, a gente pode usar também a expressão son las 12:15. Son las 12:15. A gente pode usar, porque quarto está dividido em 4 partes, ou seja, são 12:15. Não é isso? São 12:15. Las 12:15. Quando a gente quer usar a expressão, tá certo? E a gente pode também diferenciar, quando a gente vai dizer a hora, com algumas expressões, tá certo? Expressões de horário. Por exemplo, de la mañana, de la mañana, de la tarde, de la noche ou de la madrugada, certo? Exemplo, son las 5 de la tarde, son las 3:15 de la madrugada, que quer dizer, são 5 horas da tarde, ou então, são 3:40, 3:15 da madrugada, tá bom? 3:15 da madrugada, tá certo? Deu para entender? Algumas expressõezinhas que a gente usa para informar a hora. Como vocês puderam ver, não é um assunto tão difícil, tá certo? Não é tão difícil. A gente tendo em mente os números, tá certo? Aquele assunto sobre os números que a gente viu no primeiro bimestre, a gente consegue dizer as horas sem dificuldade, sem apresentar muita dificuldade, tá certo? Então, como eu já expliquei antes, repito, anotem no caderno, tá bom? Façam todo esse conteúdo, vocês coloquem no caderno, as orientações também, o porquê de cada regrinha, tá certo? Existem as regrinhas, eu explico também o porquê dessas regras, tá certo? Então coloca tudo no caderno. Hoje nós não vamos ter atividade, tá certo? Hoje nós não vamos ter atividade. Vocês vão ficar com esse compromisso de passar todo esse conteúdo para o caderno, fazer uma revisão. Lembrem-se, é assunto de prova, tá? É assunto de prova. Então, revisem, coloquem no caderno novamente, tá bom? E semana que vem a gente vem continuando esse conteúdo e uma atividade nova, tá bom? Semana que vem a gente vem com a atividade. Então, tchau, beijo para todo mundo.